Bom dia a todos. Meu nome é Caio Gonçalves, eu sou interno do 11º período do curso de graduação em Medicina do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, e hoje vou estar falando com vocês um pouco sobre a sepse neonatal, o diagnóstico e o manejo prático. Quando nós observamos a faixa etária dos recém-nascidos, podemos identificar que a sepse é uma importante causa de mortalidade nessas crianças. Embora a incidência de sepse em recém-nascidos a termo e naqueles prematuros tardios seja baixa, de aproximadamente 1 a 6 casos para 1.000 nascimentos, o potencial de resultados adversos graves, incluindo neles a morte, é de tão grande impacto que os médicos devem ter um olhar qualificado na avaliação dessas crianças, visando um tratamento para possível sepse de forma rápida e eficaz. Por definição, a sepse neonatal é entendida como uma síndrome clínica que vai ocorrer em um bebê a partir do momento do seu nascimento até o 28º primeiro dia de vida, ou seja, no seu período neonatal, manifestada por sinais sistêmicos de infecção e isolamento de um patógeno bacteriano da sua corrente sanguínea. Por questões didáticas, a sepse é classificada de acordo com a idade da criança no início dos sintomas, em sepse de início precoce e sepse de início tardio, sendo a sepse de início precoce aquela que os sintomas vão se manifestar antes da primeira semana de vida, por outra definição, nas primeiras 72 horas de vida. Já a sepse de início tardio seria aquela que os sintomas se manifestariam após a primeira semana de vida, por outra definição, após 72 horas de vida. É importante ressaltar que ainda não existe um consenso em relação à definição de sepse de início precoce e sepse de início tardio. Em relação à patogênese, observe-se que a sepse neonatal de início precoce geralmente está associada a uma transição vertical, ou seja, aquela que ocorre da mãe para o bebê, pelo líquido amniótico contaminado ascendente ou durante o parto vaginal por bactérias no trato genital inferior da mãe. Já na sepse neonatal de início tardio, observe-se que a infecção pode ocorrer através da transição vertical, resultando em colonização neonatal inicial que vai evoluir posteriormente para a infecção, ou por transição horizontal, ou seja, aquela a partir do contato com prestadores de cuidados ou fontes ambientais. Em relação aos principais patógenos responsáveis pela sepse neonatal, se observa o Streptococcus do grupo B e a Escherichia coli. Em relação à sepse neonatal precoce, o GBS representa 2/3 das infecções. Contudo, os padrões dos patógenos associados à sepse neonatal eles estão mudando ao longo do tempo, conforme refletido por bancos de dados longitudinais de centros terciários. A incidência de GBS como causa da sepse neonatal de início precoce diminuiu em cerca de 80% nos Estados Unidos, com o uso da antibiótico profilaxia durante o trabalho de parto. E também observou-se que a antibiótico profilaxia intraparto parece também ter reduzido o risco de infecção precoce pela Escherichia coli. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da sepse neonatal e quando a gente deve suspeitar que uma criança pode estar desenvolvendo essa síndrome. A sepse neonatal vai apresentar um espectro de manifestações clínicas muito extenso, variando desde sintomas sutis até o próprio choque séptico. Os sinais e sintomas de sepse geralmente são inespecíficos. Os achados clínicos mais comuns nas crianças que apresentam sepse neonatal vão ser a hipertermia, a dificuldade respiratória e a taquicardia. Como os sinais e sintomas da sepse podem ser sutis e inespecíficos, é importante identificar os recém-nascidos com fatores de risco para sepse e ter um alto índice de suspeita de sepse quando uma criança se desvia do seu padrão habitual de atividade ou alimentação. Como fatores de risco do RN para sepse, podemos citar a taquicardia fetal intraparto, o líquido meconial, o APGA menor ou igual a 6 ao nascimento e a instabilidade térmica. Sintomas respiratórios e cardíacos, como já foi citado, e fatores maternos, como a coriomenionite, a febre intraparto, o nascimento antes das 37 semanas, a ruptura prematura de membranas por mais de 18 horas e uma história anterior de colonização por GBS ou neonato com infecção por GBS. O diagnóstico de sepse neonatal só pode ser estabelecido através do resultado de uma hemocultura positiva. Alguns estudos já mostraram que apenas uma hemocultura positiva, demonstrando bacteremia em RNs com suspeita de sepse neonatal, tem uma sensibilidade que gira em torno de 90%. Contudo, além da hemocultura, devemos solicitar outros exames. Naqueles pacientes com suspeita de sepse neonatal precoce, também devemos solicitar hemograma com diferencial, punção lombar,
radiografia de tórax se houver sintomas respiratórios, culturas de aspirados traqueais se as crianças estiverem intubadas. Os níveis de proteína C reativa e procalcitonina também podem ser solicitados, mas não rotineiramente. Elas podem ser úteis na determinação da duração da terapia se seguidas em série. Já a sepse neonatal de início tardio tem a mesma rotina da sepse neonatal precoce, porém a gente adiciona a urocultura e culturas de possíveis focos de infecção. Agora, nós chegamos ao tratamento. Como devemos manejar o paciente com sepse neonatal? Primeiramente, devemos entender onde manejar essas crianças. Todos os pacientes com suspeita de sepse neonatal devem ser internados para tratamento hospitalar. Aqueles que se apresentam sem sintomas, mas com fatores de risco para a sepse neonatal tardia, por exemplo, devem permanecer em observação por no mínimo 48 horas. Já aquelas crianças que se apresentam sintomáticas, obrigatoriamente devem ser internadas em unidade de terapia intensiva. Após a internação e a devida acomodação dessa criança, devemos estabelecer um plano terapêutico, que vai se basear em alguns pontos primordiais. Iniciando pelas medidas gerais, devemos observar sempre a monitorização dessa criança através de seus sinais vitais, glicemia, glicosúria, equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. Devemos reverter o choque séptico, iniciando pela expansão volêmica primordialmente com cristalóides. O uso de aminas vasoativas, se indicado, principalmente se a PAM dessa criança se encontrar menor que 30 mg de mercúrio ou uma diurese inadequada mesmo após a expansão volêmica. O suporte ventilatório, que poderá ir desde um ou dois suplementar com CPAP ou chegando mesmo à ventilação invasiva. O suporte nutricional, onde a gente vai visar sempre uma dieta integral mais precoce, com o colostro e o leite materno não pasteurizado. Em relação à antibiótico terapia empírica, nós iremos abordar um pouco mais à frente devido às suas particularidades. Visando uma abordagem mais prática da temática, nós vamos trazer o tratamento da sepse neonatal através do formato de uma prescrição, como a gente já observa nos hospitais que participamos. Então, inicialmente, vamos tratar da dieta dos sintomáticos, em que devemos prescrever para essa criança o leite materno, via sonda orogástrica, ou a dieta parenteral, caso a dieta oral não seja conseguida. Em seguida, a hidratação dessa criança com soro fisiológico 0,9%, 20 ml por quilo por via endovenosa em 30 minutos até 8 horas. O paracetamol, 200 mg por ml, que é o paracetamol solução oral, na dose de 10 mg quilo por sonda orogástrica de 6 em 6 horas. Seguindo a nossa prescrição, chegamos na antibiótico terapia, um dos principais pilares no tratamento da criança com sepse neonatal. A definição dos esquemas de antibióticos vão depender de alguns parâmetros, como se trata de uma sepse precoce, de uma sepse tardia adquirida na comunidade ou de uma sepse tardia adquirida no hospital, ou seja, em uma criança que está internada desde o seu nascimento. Tendo como ambiente a sepse precoce ou tardia adquirida na comunidade, nós vamos ter como antibiótico terapia o esquema de ampicilina mais gentamicina. Estudando um pouco a ampicilina, nós vamos ver que, se tratar de uma sepse precoce, nós teremos como dose 100 mg por quilo endovenoso de 12 em 12 horas, com infusão em torno de 15 minutos. Contudo, se tratar de uma sepse tardia adquirida na comunidade, nós vamos ter como dose a metade da dose preconizada para a sepse precoce, sendo assim 50 mg por quilo, EV, de 8 em 8 horas, se essa criança tiver um peso com menos de 2 kg, ou de 6 em 6 horas se o peso dessa criança for maior que 2 kg, também sendo infundida em 15 minutos. Observando que a diluição máxima da ampicilina é de 30 mg por ml. Em seguida, estudando um pouco a gentamicina, nós teremos como dose para essas crianças 5 mg por quilo, também endovenoso, diluído em 50 a 200 ml de soro fisiológico a 0,9% ou soro glicosado a 5%, correndo em 30 a 60 minutos. Em relação à periodicidade da gentamicina, nós devemos observar a idade gestacional que essa criança nasceu e a idade que ela começou a apresentar os sintomas. As doses da gentamicina dessa forma poderão ser feitas desde uma vez ao dia até um máximo de doses espaçadas até 2 dias. Agora nós vamos tratar da antibioterapia no cenário de uma sepse neonatal tardia com o paciente hospitalizado desde o seu nascimento. O esquema antibiótico utilizado será feito com vancomicina e gentamicina. Por se tratar de um paciente hospitalizado, a microbiota hospitalar ela se apresenta de uma forma diferente, fazendo com que nós tenhamos que mudar
o nosso esquema de antibiótico para cobrir esses patógenos específicos. Então, dessa forma, nós iremos substituir a ampicilina, que prescrevemos na situação anterior, pela vancomicina neste caso. A gentamicina vai seguir o mesmo padrão de dose e prescrição que é utilizado na sepse precoce ou tardia adquirida na comunidade. Dessa forma, nesse slide, nós vamos falar um pouco mais sobre a vancomicina. A vancomicina ela será feita em uma dose de ataque e em doses suscetíveis de manutenção. Em crianças de 0 a 7 dias de vida, nós iremos fazer uma dose de ataque de 15 mg por quilo, endovenoso, seguido de dose de manutenção de 10 mg por quilo, também EV, de 12 em 12 horas. A única diferença que nós observamos em crianças com mais de 7 dias de vida é que, em relação às doses de manutenção, ao invés de fazermos de 12 em 12 horas, nós devemos fazer de 8 em 8 horas. Em relação às drogas vasoativas, nós devemos lembrar de só utilizá-las no caso de choques refratários ao volume. Nesse caso, nós poderemos usar uma das seguintes drogas: dopamina, de 5 a 7 microgramas por quilo-minuto, a dobutamina, de 5 a 20 microgramas por quilo-minuto, ou a adrenalina, de 0,1 a 1 micrograma por quilo-minuto, todas EV em infusão contínua. Em relação à diluição, como nós iremos calcular o volume de amina em 24 horas? É fácil. Nós iremos pegar a dose desejada e multiplicar pelo peso do RN vezes 60 vezes 24, dividido pela concentração da droga em microgramas por ml. O resultado obtido nessa conta deverá ser diluído para 24 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, no caso da noradrenalina, e correr em bomba infusora, na velocidade de 1 ml por hora. Em relação ao suporte ventilatório, nós devemos deixar anotado na prescrição como devemos e como queremos que isso seja realizado, e também solicitar a monitorização dos sinais vitais de diurese e balanço hídrico de 3 em 3 horas. Para finalizar, vejamos agora o prognóstico da sepse neonatal. Observa-se que a mortalidade geral em termo e prematuros tardios com sepse neonatal é de aproximadamente 2 a 4%. As estimativas de mortalidade variam de acordo com a idade gestacional, onde se observou que uma menor idade gestacional do bebê está relacionada a uma maior mortalidade, ao patógeno. Também se observou que a E. coli está associada a uma maior mortalidade comparada ao Streptococcus do grupo B, em cerca de 6 a 10% a mais. A taxa de mortalidade por sepse de GBS em bebês a termo, após a introdução de antibiótico, varia em se tratando de uma sepse precoce ou tardia. A mortalidade varia de 2 a 3% para a doença de início precoce e de 1 a 2% para a doença de início tardio, quando observamos a introdução do antibiótico. O risco de mortalidade também é maior em bebês com peso ao nascer menor que 2,5 kg, contagem absoluta de neutrófilos menor que 1.500 células por microlitro, hipotensão, apneia e derrame pleural. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Essa aula foi feita baseada nas atualizações do UpToDate de abril de 2020. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a sepse neonatal e agradeço desde já a atenção de todos. Muito obrigado.